Agora você está ganhando um bom dinheiro, certamente mais do que há 5 anos, talvez até significativamente mais. No entanto, o saldo da sua conta bancária continua mais ou menos o mesmo de antes. A pressão financeira não desapareceu. Seus verdadeiros objetivos, aqueles que realmente transformariam sua vida, parecem tão inatingíveis quanto quando seu salário era menor. Você melhorou seu apartamento, seu veículo, suas roupas, os restaurantes que frequenta, suas assinaturas digitais e seu estilo de vida em geral. Tudo se expandiu para consumir sua renda. De alguma forma, apesar de ganhar mais do que nunca, você se sente tão estagnado quanto antes. Enquanto isso, você lê sobre pessoas que ganham menos que você, mas têm 6 dígitos investidos. Você vê colegas comprando casas enquanto você ainda está tentando descobrir como estabelecer um fundo de emergência significativo. Você se pergunta o que eles sabem que você não sabe. Qual sistema estão usando? Ou qual segredo você pode ter perdido? Aqui está a verdade incômoda. Não há segredo nenhum. Há apenas um sistema. Um método específico para alocar cada dólar que entra na sua conta. As pessoas ricas não administram melhor o dinheiro porque têm mais. Elas têm mais porque o administram melhor. Os hábitos vêm primeiro e a riqueza os segue. Esta análise explica exatamente como administrar seu dinheiro como 1% do topo. Isso não é teoria nem um conselho vago sobre gastar menos. É um sistema concreto que você pode implementar esta mesma semana, independentemente da sua renda atual. Vamos nos aprofundar. O princípio fundamental é que não se trata de quanto você ganha. Antes de explorar o sistema, este conceito deve ser totalmente assimilado. Sua renda não é o seu problema. Seu sistema é o problema, ou mais exatamente, a falta de um. Mais de 60% dos americanos que ganham 6 dígitos ainda vivem de salário em salário. Eles ganham mais do que a maioria das pessoas no país e deveriam estar construindo riqueza sem esforço. Em vez disso, estão presos no mesmo ciclo que todos os outros. Apenas com móveis mais bonitos. Como isso é possível? Acontece porque os gastos se expandem para preencher a renda disponível. Sem um sistema que direcione o dinheiro antes que você o veja, o estilo de vida absorve tudo. O aumento desaparece. O bônus evapora. A renda adicional é consumida. Você eleva o padrão da sua vida para se igualar ao que ganha, e a margem nunca se materializa. O 1% não evita essa armadilha por ser mais inteligente ou mais disciplinado. Eles a evitam porque usam sistemas que tornam as boas decisões automáticas. Eles estruturam suas finanças para que as coisas certas aconteçam sem exigir força de vontade, atenção ou escolhas diárias. É isso que ofereço hoje. Uma estrutura, uma regra e uma forma de tornar a criação de riqueza automática em vez de aspiracional. A estrutura é a regra 15-50-20-15. Aqui está o sistema, dividido em 4 categorias que cobrem cada dólar que você ganha. Você provavelmente já ouviu falar de outras regras antes, como a 50-30-20, a 75-10-15 ou a 15-65-20. Todas tentam resolver o mesmo problema, mas a maioria comete um erro crítico. Ou economizam nos investimentos, ignoram completamente o fundo de emergência, ou agrupam tudo de maneiras que permitem que a inflação do estilo de vida passe despercebida. A regra 15-50-20-15 soluciona isso ao tratar tanto a sua riqueza futura quanto a sua estabilidade financeira como prioridades inegociáveis, ao mesmo tempo em que proporciona uma margem real para aproveitar a sua vida. Cada categoria tem um propósito, nada é deixado ao acaso. 15% vão para o seu eu do futuro, investimentos que se capitalizam com o tempo. 50% vão para o essencial, o verdadeiro custo de manter a sua vida funcionando. 20% vão para o estilo de vida, as coisas que tornam a vida agradável sem desequilibrar suas finanças. 15% vão para o seu fundo de estabilidade, o colchão que protege todo o resto. 15, 50, 20, 15.
Cada dólar tem um trabalho antes de chegar à sua conta. Nada fica esperando por um propósito. Nada é absorvido acidentalmente pela inflação do estilo de vida. Permita-me detalhar cada categoria e mostrar exatamente como implementá-la. Os primeiros 15% são para pagar ao seu eu do futuro. Este é o dinheiro que trabalha enquanto você dorme, o dinheiro que se capitaliza e o dinheiro que, eventualmente, torna o trabalho opcional. A maioria das pessoas trata o investimento como algo que se faz com as sobras. O que sobra depois das contas, depois do estilo de vida e depois das despesas inesperadas é o que supostamente vai para o futuro. O que geralmente significa que nada vai para o futuro, porque nunca sobra nada. O 1% investe isso completamente. O primeiro dinheiro que se move quando a renda entra vai direto para os investimentos. Não no final, mas no início. Ele se move antes que o estilo de vida tenha a chance de consumi-lo e antes mesmo que você o veja na sua conta aparecendo disponível para gastar. Este único hábito de pagar a si mesmo primeiro separa as pessoas que constroem riqueza das pessoas que ganham bem, mas continuam falidas. Eis porque a matemática importa tanto. Alguém que investe $300 americanos mensais a partir dos 25 anos terá aproximadamente 1,2 milhão de dólares americanos aos 65 anos, assumindo retornos médios de mercado de cerca de 10%. Alguém que espera até os 35 anos e investe a mesma quantia mensal termina com cerca de 500 mil dólares americanos. 10 anos de atraso custam mais de 700 mil dólares americanos. A diferença não é a quantia mensal, é o tempo. O crescimento composto é exponencial. O dinheiro investido cedo tem décadas para se multiplicar. O dinheiro investido tarde e mal tem tempo para crescer. Cada ano de atraso é uma vantagem que você nunca recupera. Então, para onde realmente vão esses 15%? Comece com contas com vantagens fiscais. Em 2026, você pode contribuir com até 24.500 dólares americanos anualmente para um 401k, com 8 mil dólares americanos adicionais em contribuições de recuperação se tiver mais de 50 anos. Para uma conta Roth IRA, o limite é de 7.500 dólares americanos, mais 1.100 dólares americanos adicionais se você tiver 50 anos ou mais. Se o seu empregador oferece equiparação nas contribuições do 401k, o match, isso é dinheiro grátis, um retorno de 100% antes mesmo de o seu investimento crescer. Maximize tudo o que eles equipararem antes de fazer qualquer outra coisa. Depois disso, priorize um Roth IRA. O dinheiro entra após os impostos, mas cresce totalmente isento de impostos. Quando você o retira na aposentadoria, não paga nada sobre os lucros. É famoso o caso de Peter Thiel, que fez seu Roth IRA crescer para mais de 5 bilhões de dólares americanos e pagará zero imposto quando o retirar. Depois de maximizar as contas com vantagens fiscais, os investimentos adicionais vão para uma conta de corretagem tributável regular. No que você realmente investe? Mantenha as coisas simples. Um fundo de índice que rastreia o mercado de ações total, ou o S&P 500, não exige experiência, nem seleção de ações, nem sincronização com o mercado. Você está comprando uma pequena parte de centenas de empresas de uma só vez. Historicamente, esses fundos tiveram uma média de cerca de 10% de retorno anual durante longos períodos. Configure compras mensais automáticas e deixe que o crescimento composto faça a sua parte. A chave é a automação. Os 15% devem ser transferidos automaticamente no momento em que o seu salário cai. Você nunca o vê. Você nunca decide se este mês é um bom mês para investir. O sistema cuida disso sem a sua participação. Os 50% são para os itens essenciais que realmente o mantêm vivo. Metade da sua renda, no máximo, é destinada às coisas que mantêm a vida funcionando. Moradia, contas de consumo, supermercado, transporte, seguros e pagamentos mínimos de dívidas. O custo básico da existência. Observe o que não está nessa lista: restaurantes, entretenimento, assinaturas,
compras e roupas novas, além das necessidades básicas. Esses não são essenciais. Eles são estilo de vida e pertencem a uma categoria diferente. A maioria das pessoas confunde essa linha constantemente. Dizem a si mesmas que sair para jantar é essencial porque precisam comer. Categorizam a mensalidade da academia como essencial porque a saúde é importante. Consideram os serviços de streaming como essenciais porque o que mais deveriam fazer? É assim que os 50% se transformam em 65%, depois em 70%. E então você se pergunta por que não sobra nada para economizar, apesar de ganhar um bom dinheiro. O limite de 50% obriga você a ser honesto. Exige distinguir realmente entre o que o mantém vivo e o que o mantém confortável. O conforto é bom. Ele simplesmente vem de uma categoria diferente, com um limite estrito. Veja como fazer isso funcionar. Primeiro, faça uma auditoria dos seus gastos reais. A maioria das pessoas não tem ideia de para onde vai o seu dinheiro. Pegue 3 meses de extratos bancários e categorize cada transação. A imagem que surgirá provavelmente será desconfortável, e esse desconforto é exatamente o objetivo. Segundo, identifique as 2 categorias que mais importam: moradia e transporte. Essas são tipicamente as maiores despesas e onde a inflação do estilo de vida causa mais danos. A moradia idealmente deve ser mantida abaixo de 25% a 30% da sua renda. Em cidades caras, isso pode exigir colegas de quarto, um trajeto mais longo para o trabalho ou um espaço menor do que você preferiria. O desconforto é temporário. A margem financeira que ele cria é permanente. O transporte é o assassino silencioso da riqueza. A prestação média de um carro novo ultrapassa os $770 americanos mensais em 2026. Adicione seguro, gasolina, manutenção e estacionamento. E você facilmente estará olhando para mais de $1.000 americanos mensais para possuir um ativo que se deprecia. Compre usado. Compre algo confiável. Compre algo que o leve do ponto A ao ponto B, sem esgotar sua capacidade de gerar riqueza. O milionário mora ao lado dirige um Toyota, não um BMW. O status que você tenta projetar com um carro caro impressiona pessoas que não importam, enquanto rouba do seu eu do futuro o crescimento composto. Terceiro, elimine o desperdício que você não está vendo. Audite as assinaturas sem piedade. Cancele qualquer coisa que você não tenha usado em 30 dias. Negocie contas como internet, seguros e planos de telefonia. Mude para alternativas mais baratas onde a qualidade seja funcionalmente idêntica. O objetivo não é a privação, é a intencionalidade. Saiba exatamente quanto custam seus itens essenciais e mantenha-os em 50% ou menos. Proteja a margem que financia todo o resto. A categoria de 20% para o estilo de vida é o que garante que você não saia dos trilhos. É aqui que a maioria dos conselhos financeiros erra. Eles tratam cada despesa não essencial como um problema a ser eliminado. Eles criam uma estrutura de privação que parece um castigo, e então as pessoas abandonam todo o sistema porque economizar parece inútil se a vida não tem prazer. O 1% não vive como monges. Eles gastam dinheiro em coisas que gostam, simplesmente o fazem dentro de limites definidos, que protegem seus objetivos de longo prazo. 20% da sua renda são destinados ao estilo de vida, restaurantes, entretenimento, férias, hobbies, academia, cafeterias e roupas além das necessidades básicas. Qualquer coisa que torne a vida agradável, mas que não seja estritamente necessária para a sobrevivência, entra aqui. Isso não é uma ideia de última hora. É um componente integrado do sistema. Um gasto livre de culpa que foi planejado com antecedência. Por que isso importa? Porque a restrição sem liberação leva à explosão. Estudos mostram consistentemente que as pessoas que incorporam pequenos luxos em seus planos financeiros se apegam a esses planos por muito mais tempo do que as pessoas que tentam eliminar todas as despesas discricionárias. A psicologia reflete a das dietas. A restrição extrema leva a um comportamento de compulsão. Abordagens sustentáveis incluem espaço para se dar ao luxo.
Os 20% dão a você esse espaço. Não é ilimitado nem imprudente, mas é real. Você pode desfrutar de jantares fora, viagens com amigos e hobbies que custam dinheiro, tudo sem desequilibrar seu futuro financeiro. A chave é separar esse dinheiro visualmente. Considere uma conta dedicada para as despesas de estilo de vida. Quando o salário cai, os 20% são transferidos automaticamente para esta conta. Esse é o seu dinheiro para gastar durante o mês. Quando acaba, acaba. Você espera até o mês que vem. Esta estrutura faz duas coisas. Primeiro, faz com que gastar pareça livre de culpa porque você sabe que as outras categorias já estão financiadas. Segundo, cria limites naturais que evitam que o estilo de vida se expanda além do que o sistema pode suportar. Priorize as experiências em vez das coisas. As férias criam memórias. Os eventos sociais fortalecem os relacionamentos. Os hobbies desenvolvem habilidades e aliviam o estresse. Os objetos físicos proporcionam uma satisfação decrescente depois que a emoção inicial da compra desaparece. O 1% tende a gastar em experiências que aumentam de valor, relacionamentos, saúde e crescimento pessoal, em vez de bens materiais que se depreciam no momento em que são adquiridos. Seus 20% rendem mais porque são direcionados a coisas que realmente melhoram a qualidade de vida, em vez de simplesmente encher armários. Os 15% finais são para a estabilidade que protege todo o resto. Este é o dinheiro que a maioria das pessoas omite. O colchão, o fundo de emergência, a margem de segurança que evita que um mês ruim destrua anos de progresso. Sem esse amortecedor, todo o resto se torna frágil. Uma perda de emprego, uma conta médica ou um problema no carro, e de repente você está liquidando investimentos em um momento ruim ou acumulando dívidas de cartão de crédito, vendo o sistema entrar em colapso porque não havia um amortecedor. 15% da sua renda são destinados a construir e manter um fundo de estabilidade, equivalente a 5 meses de despesas essenciais. Não despesas totais, despesas essenciais. Essa é a categoria de 50% que discutimos anteriormente. Se os seus itens essenciais custam $2.000 americanos mensais, a meta do seu fundo de estabilidade é de $10.000 americanos. Se custam $3.000 americanos, sua meta é de $15.000 americanos. Por que 5 meses? Porque as verdadeiras emergências raramente se resolvem rapidamente. A busca por emprego leva tempo. A recuperação médica leva tempo. As crises que realmente ameaçam a estabilidade financeira não se resolvem em poucas semanas. 5 meses dão a você um fôlego genuíno para lidar com os problemas sem pânico. Onde esse dinheiro fica? Em uma conta poupança de alto rendimento que pague entre 4% e 5% de API, a qual está facilmente disponível em 2026 nos bancos online. Não os 0,07% oferecidos pelo seu banco tradicional. Não investido no mercado de ações, onde poderia cair 30% exatamente quando você precisa dele. Poupança de alto rendimento. Líquida, acessível em 24 horas e rendendo juros significativos enquanto espera. O fundo de estabilidade tem 3 regras. Primeiro, deve ser de fácil acesso. Nada de contas com penalidades por saque ou períodos de carência. Quando ocorrem emergências, você precisa de velocidade. Segundo, deve ter risco zero. Este não é dinheiro para crescimento, é dinheiro de proteção. O mercado de ações não pertence a este lugar, nem as criptomoedas, nem nada mais que flutue em valor. Terceiro, deve render alguma coisa. Estacionar dinheiro em uma conta sem juros significa que a inflação o corrói com o tempo. A conta poupança de alto rendimento soluciona isso. Seu fundo de estabilidade cresce modestamente enquanto permanece totalmente líquido e livre de riscos. Depois de atingir a meta do seu fundo de estabilidade, os 15% podem ser redirecionados para o crescimento, mais investimentos e uma criação de riqueza acelerada. Mas até que esse colchão exista, ele tem prioridade. Tornar o sistema automático é crucial. O 1% não depende da força de vontade. Eles não tomam decisões mensais sobre quanto economizar ou,
e a investir. Eles configuram sistemas que são executados automaticamente e, em seguida, concentram sua atenção em ganhar mais. É assim que se implementa a regra 15-50-20-15, sem um esforço contínuo. No dia em que o seu salário cai, as transferências automáticas já devem estar programadas. 15% vão direto para as contas de investimento. 15% vão para a conta poupança de alto rendimento para o seu fundo de estabilidade. 20% vão para uma conta separada para despesas de estilo de vida. O que sobra, os 50%, fica na conta corrente para o essencial. Você nunca vê o salário completo na sua conta parecendo disponível para gastar. Quando você faz login, o dinheiro já foi alocado. A decisão foi tomada com antecedência. O sistema foi executado sem exigir a sua atenção. É assim que as pessoas ricas administram o dinheiro. Não por meio de uma vigilância constante, mas por meio de uma arquitetura que torna as boas decisões automáticas. Configure uma vez. Revise-o trimestralmente para garantir que as porcentagens continuem fazendo sentido. No mais, esqueça isso e concentre-se na única coisa que realmente importa para a aceleração. Aumentar a sua renda. A mudança de mentalidade de gastar para possuir é o que separa o 1% de todos os outros. Não são as porcentagens específicas, nem as estratégias fiscais. É uma mudança fundamental na forma como pensam sobre o dinheiro. A maioria das pessoas ganha dinheiro para gastá-lo. Elas trabalham para poder comprar coisas. Sua vida financeira é um ciclo de ganhar e consumir com tentativas ocasionais, cheias de culpa, de economizar o que sobrar. Os ricos ganham dinheiro para possuir coisas, não coisas físicas, mas ativos, investimentos e participações em negócios. Essas são propriedades que produzem renda, que crescem com o tempo, e, eventualmente, geram dinheiro sem exigir trabalho adicional. Cada dólar investido em um fundo de índice compra a propriedade de centenas de empresas. Essas empresas têm funcionários trabalhando, produtos sendo vendidos e lucros se capitalizando, tudo isso aumentando o valor da sua participação na propriedade enquanto você dorme. É isso que realmente significa fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Não é um clichê vago. É uma descrição literal do que acontece quando você possui ativos que se valorizam. Os 15% que vão para o seu eu do futuro não estão desaparecendo. Estão comprando propriedade. Ano após ano, essa propriedade se capitaliza. Eventualmente, a renda do que você possui supera a renda do que você faz. Isso é a independência financeira. É assim que o 1% realmente se tornou o 1%. Muito poucas pessoas ricas chegaram lá economizando seu caminho para a riqueza. Elas chegaram lá possuindo coisas que cresceram mais rápido do que jamais poderiam ganhar, apenas por meio do trabalho. O princípio da aceleração também importa. A regra 15-50-20-15 funciona em qualquer nível de renda. Alguém que ganha $50 mil americanos anualmente pode implementá-la. E alguém que ganha $500 mil americanos pode implementar as mesmas porcentagens. Mas sejamos honestos, a pessoa que ganha $500 mil americanos construirá riqueza mais rápido simplesmente porque as quantias em dólares são maiores. É por isso que a peça final do sistema não se trata de alocação, trata-se de aceleração. Uma vez que o seu sistema esteja funcionando automaticamente, o seu foco deve mudar para o aumento da renda. Negocie o seu salário. Desenvolva habilidades que exijam uma remuneração superior. Gere renda adicional. Inicie um negócio. Encontre maneiras de aumentar o numerador. Para os 15% que vão para os investimentos, não importa se vem de um aumento, de um trabalho paralelo ou de um negócio que você construiu. Eles só precisam crescer. E quando a renda aumenta, enquanto o estilo de vida se mantém fixo, as porcentagens se tornam ainda mais poderosas. Alguém que ganha $100 mil americanos com este sistema investe $15 mil americanos anualmente. Se dobrar sua renda para $200 mil americanos, enquanto mantém seu estilo de vida estável, agora estará investindo $30 mil americanos anualmente. Mais qualquer porcentagem adicional que possa extrair da renda extra.
É assim que se acelera a riqueza. Os sistemas criam a base e o crescimento da renda fornece o combustível. Ambos importam. E nenhum deles por si só é suficiente. Tudo se resume a isso. Cada princípio discutido, a alocação automática, as contas com vantagens fiscais, o fundo de emergência, o crescimento composto, os limites do estilo de vida e a mentalidade de proprietário, remonta a um problema subjacente: a educação financeira. A razão pela qual a maioria das pessoas não administra o dinheiro como 1% não é preguiça ou irresponsabilidade. É que ninguém nunca lhes ensinou como o dinheiro realmente funciona. A escola não abordou isso, e os pais provavelmente também não entenderam. O conhecimento que separa os criadores de riqueza daqueles que vivem de salário em salário simplesmente não foi transmitido. Fiz uma análise completa de educação financeira que cobre tudo o que o sistema escolar omitiu. Como a dívida se capitaliza contra você, como as pontuações de crédito são calculadas e por que importam, como as contas de aposentadoria criam vantagens fiscais que a maioria das pessoas nunca usa, e como construir sistemas que tornem as boas decisões automáticas para que você não precise depender apenas da força de vontade. O link está bem aqui. Se algo neste vídeo pareceu uma informação que você deveria ter aprendido anos atrás, esse vídeo preenche as lacunas. Porque aqui está a verdade. A regra 15-50-20-15 só funciona se você entender por que cada peça importa. Os ricos não tropeçaram simplesmente em bons hábitos, eles aprenderam como o dinheiro funciona e, em seguida, projetaram suas vidas em torno desse conhecimento. Você pode ter a mesma compreensão. Você pode construir os mesmos sistemas. Você pode administrar seu dinheiro como 1%, mesmo se estiver começando do zero, mesmo se estiver começando tarde, e mesmo se tudo o que você fez até agora tiver sido o oposto do que é recomendado. O passado não determina o futuro. O seu sistema, sim. Configure as transferências automáticas esta semana. Abra as contas que você ainda não tem. Comece com os 15%. Mesmo que pareça desconfortável. Construa o fundo de estabilidade. Limite o estilo de vida a 20%. Dentro de um ano, você estará em uma posição completamente diferente. Dentro de 5 anos, os efeitos compostos serão inegáveis. Dentro de 20 anos, você entenderá exatamente como as pessoas constroem uma riqueza que parece impossível vista de fora. Nunca foi um segredo. Sempre foi um sistema. Agora, você tem um. Se este sistema mudou a forma como você vê cada dólar na sua conta, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo os planos financeiros que foram ocultados das massas por muito tempo. Comece a construir o seu legado hoje. O próximo tesouro para a criação de riqueza será revelado em breve.